Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui uma revisão, de algumas questões de quantidade de movimento, que a gente vai chamar de QDM, de impulso, e da relação entre elas. Então olha só, determine a velocidade do bloco no ponto B. Essa primeira questão, ela vai nos mostrar a importância que você tem da principal fórmula, que é o impulso igual à variação da quantidade de movimento, e quando que a gente prefere usar ela e quando que a gente prefere usar o teorema do trabalho-energia, que é o trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. É importante a gente saber diferenciar quando que usa cada uma delas, porque são duas ferramentas muito importantes na dinâmica, ok? Então vamos lá. Aqui, na primeira situação, tem um bloco no ponto A e ele vai ser empurrado para a direita com uma força de 10 newtons até chegar no ponto B, 4 segundos depois. É claro que eu não escrevi aqui, mas era a minha ideia, Então deixa eu botar só acertando aqui, ó. Vamos primeiro considerar que aqui a velocidade era zero no início, tá? E essa força é constante e está na horizontal também, ok? Então tem uma força horizontal para a direita, empurrando esse bloco que estava inicialmente parado, por 4 segundos até ele chegar no ponto B. Tudo bem? Então olha só, eu quero descobrir como é que esse bloco vai estar quando chegar aqui. Ele vai estar andando certamente, vai estar com uma determinada velocidade. E aí a gente vai se lembrar que a quantidade de movimento, que geralmente a gente chama de QDM, a gente abrevia e simboliza por Q maiúsculo com o símbolo vetorial, porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, igual a massa vezes a velocidade. Ok? Ou seja, aqui no ponto A, a quantidade de movimento era zero, porque massa vezes zero, não importa qual é o valor de massa, vai dar zero também, não é isso? Só que aí ele começa a ser empurrado. Quando ele vai ser empurrado, vai ter uma força atuando nele. Força provoca o que no objeto? Aceleração, Ele acelera, ele muda a velocidade, então ele vai começar a ter uma velocidade, então ele começa a ter uma quantidade de movimento nesse referencial aí, não é? E aí existe a relação do impulso, ele ser igual à força aplicada vezes o tempo que ela foi aplicada. E aí, fazendo um sisteminha com a segunda lei de Newton, isso que a gente tem aqui, aceleração média e por aí vai, a gente vai chegar nessa relação aqui, ó, que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Como que a gente resolve isso? Aqui não é difícil perceber que ele vai ter uma velocidade. Ele vai estar com uma velocidade quando ele chegar aqui. Vamos chamar essa velocidade de v. Ok? Qual vai ser o impulso que está tendo nesse movimento? Bom, eu estou pegando essa fórmula aqui, tá? O impulso vai ser a força vezes o tempo. Qual era a força? 10 newtons. Vezes o tempo, 4 segundos. E isso tem que ser igual à variação da quantidade de movimento. O que é a variação de alguma coisa? Essa coisa final menos a inicial. Qual é a quantidade de movimento final? A massa, 2, vezes a velocidade final, que eu estou chamando de v, menos a inicial, que é 0. Ok? Então, para ficar bem claro, vamos lá. Isso daqui é força vezes tempo. Estou colocando numa notação escalar, porque tudo acontece na mesma direção, estou trabalhando apenas com módulo. Aqui, massa final vezes velocidade final, menos, massa final vezes velocidade inicial. Então, olha só, isso aqui é a variação da quantidade de movimento. E aí, olha o que a gente vai fazer aqui, 10 vezes 4, 40, igual a 2v, passo 2 para o outro lado. 40 dividido por 2 igual a velocidade, que vai dar 20 metros por segundo. Ok? Então, resposta, essa é a velocidade no ponto B. Ok? Tranquilo? Continuando aí. Na letra B, a gente vai ter uma situação que não fala de quantidade de movimento, Mas é o tipo de situação que confunde muito, Então vamos analisar ela. No ponto A, ele estava parado, Assim como na letra A, na letra B aqui. Ele estava com 2 kg,
igual a letra A, e tem uma força de 10 newtons empurrando ele, igual a letra A também. A diferença é que agora eu não quero saber o que acontece 4 segundos depois. Eu quero saber o que vai acontecer, né, após esse bloco ser empurrado por 4 metros. Tá? Então, olha, nessa situação eu não tenho mais o tempo. Se eu não tenho tempo, eu não consigo achar o impulso. Então não dá como te calcular por aqui, porque eu não tenho tempo. Eu posso tentar descobrir qual é o tempo, mas não vale a pena. Essa é uma situação que eu tenho força e deslocamento. Com força e deslocamento, eu acho o quê? O trabalho. E eu sei que o trabalho, né, da força resultante é igual à variação da energia cinética. E o que é energia cinética? Energia cinética é igual massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Tenho massa? Tenho. Velocidade só preciso de quê? Velocidade só preciso... Melhor, de energia cinética eu só preciso de quê então? Da velocidade, né? Ou seja, quando ele chega aqui no ponto B, eu sei que ele vai ter alguma velocidade. Vamos chamar essa velocidade de V, né? Ou seja, eu sei qual vai ser a massa dele, né? Então, descobrir energia cinética no ponto B é praticamente a mesma coisa que descobrir a velocidade, porque a gente vai conseguir calcular facilmente, entende? Então, olha só, se eu pego essa ideia aqui, ó, trabalho da força resultante, né, igual a variação da energia cinética, vamos lá. A única força que está aparecendo aqui é de 10 newtons, porque peso normal vão se anular, né? Então, qual é o trabalho da força resultante? 10 vezes o deslocamento 4, né? Isso vai ser igual, ó, variação da energia cinética. Energia cinética final é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 menos 0. Né? De novo, o que eu estou fazendo? Olha só. Força vezes distância, né, deslocamento escalar, igual energia cinética final menos energia cinética inicial. Né? Aí a gente vai ter o que aqui? Corta aqui, 10 vezes 4, 40, igual a velocidade ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado, né? E aqui, isso aqui vai dar 4 vezes 10, né? Então, a gente pode tirar o 4. Então, vai dar, ó, 2 raiz de 10 metros por segundo, só fatorar. Tudo bem? Então, você perceba que é diferente, né? Ou seja, eu coloquei valores muito próximos um do outro, mas tu vê que dá diferente a resposta, né? Ou seja, eles não são equivalentes. Não é que você possa escolher qual dos dois você vai usar sempre. Você tem que entender quando você usa a ideia do impulso e quantidade de movimento e quando você usa a ideia do trabalho da força resultante. Tudo bem? Em situações dessa forma, né, que você quer calcular antes e depois, uma velocidade no final, uma massa no final, o que você faz? Se pergunta, eu tenho força e tempo? Se eu tenho força e tempo, é impulso e variação de quantidade de movimento. Se eu tenho força e distância, o que eu vou calcular? Eu vou calcular pelo trabalho da força resultante. Tranquilo? Vamos continuar aí. Número 2. Olha, o gráfico abaixo representa como atua num corpo de 8 kg determinada força. Determine a variação da QDM, quantidade de movimento, do corpo nos 4 segundos iniciais. Ok? É um gráfico de força por tempo. Nós sabemos que todo gráfico pode nos dar informações relevantes pela tangente do ângulo dele com a horizontal e pela área. Aqui a gente vai usar a área. Por quê? Para a gente calcular a área que tem embaixo da curva ali, o que a gente vai perceber? A gente vai ter que multiplicar base, que é tempo, pela altura, que é força, em algum momento. Um triângulo divide por 2, mas ainda assim estou multiplicando, né, tempo pela força. O que é multiplicar tempo por força? Olha aqui. Tempo por força é quem? Impulso, né? Então, você pode falar que a área que nós temos aqui é numericamente igual ao impulso, né? Igual ao módulo do impulso. Tranquilo? Então vamos lá. Lembra que o módulo do impulso é igual ao módulo, né, da variação da quantidade de movimento? Não é? Então, olha só, se ele quer saber qual é a variação da quantidade de movimento, ele está perguntando qual é o impulso, tá?
Importante também se ligar nisso. Então é só você achar a área que tem aqui, ó. Então, ó, a variação da quantidade de movimento, né? Ela vai ter um módulo igual a área, que vai ser base 4 vezes a altura 12, dividido por 2 porque é um triângulo, né? Então aqui, ó, pode cortar. 2 vezes 12 vai dar 24. Qual é a unidade que a gente usa, né, na variação de quantidade de movimento? É quilograma metro por segundo. Ok? Então, é importante se ligar nisso, né? Se a questão te falasse qual era a velocidade do corpo inicialmente, você poderia até mesmo calcular qual é a velocidade no final, né? Por exemplo, ó, importante, imagina que está aqui, que o corpo é uma bolinha aí de 8 kg, né? E vamos fingir que ela está andando a 2 metros por segundo, né? Aí, ó, aqui é o que acontece 4 segundos após, tá? 4 segundos depois. Qual vai ser a velocidade que ela vai ter aqui? Bom, olha, a variação não foi isso? Foi. Então vamos calcular aqui, ó. Qual era a quantidade de movimento dele aqui no início? Ó, a massa era 8, né? Então a quantidade de movimento, vamos chamar aqui de quantidade de movimento 1, em módulo vai ser massa vezes velocidade. Dá conta aqui, ó. 16, né? Quilograma metro por segundo. Se ele aumentou 24, ele vai ficar com quanto? Né? Se ele aumentou 24, a quantidade de movimento no 2 vai ser 16 mais 24, que vai dar quanto? Vai dar, ó, 40. Só que a quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Então, ó, a massa dele vezes a velocidade em 2 tem que dar 40. Então, a velocidade dele em 2 vai ser 40 dividido por 8, que vai dar 5 metros por segundo. Tudo bem? Então, poderia até mesmo descobrir qual é a velocidade, tá? Então, perceba que tudo está ligado, né? Quantidade de movimento, impulso e a variação da quantidade de movimento. Questão 3. O desenho abaixo mostra o antes e o depois de uma colisão. Determine o impulso. Então, olha só. A diferença é que aqui nós temos, né, uma questão que é vetorial. Não dá para transformar em equações escalares. Por quê? Porque ele tem velocidades em direções diferentes. Tá? É a primeira vez que isso acontece. Até então, nas nossas questões aqui, ó, tudo estava numa mesma direção. Horizontal, horizontal. Aqui eu não falei, então subentende-se, né? Então, olha só, na 3 não dá para fazer. Só que a gente vai se lembrar que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o impulso ser igual à variação da quantidade de movimento significa que é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, não é? Então, vamos lá. Eu tenho massa e tenho a velocidade, não é? Vamos calcular qual é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento, ela é massa vezes velocidade, né? Tá. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Como a massa só pode ser positiva, a quantidade de movimento é um vetor sempre que tem a mesma direção e sentido que a velocidade. Tá? Então, olha só. Você pode pensar o seguinte, ó, a quantidade de movimento inicial vai ser a diagonal aqui, igual, mesmo sentido, e ela vai ter qual valor? Massa vezes velocidade, 2 vezes 12, 24 kg metro por segundo. Essa é a quantidade de movimento inicial. E a final? Bom, a quantidade de movimento final, né? Ela vai ter módulo igual a 24 também, que a velocidade continua a mesma, massa continua a mesma, só muda a direção, né? Olha só, eu tenho aqui 30 graus e aqui 30 graus com a horizontal, né? Como que eu faço para calcular a variação, então? Subtrair um vetor do outro. Vamos pegar o vetor aí da quantidade de movimento final, que é esse daqui, né? Vamos lá. Desenhei ele. Quantidade de movimento final. E aí, eu vou desenhar agora o menos QI. Se QI é para cá, o menos QI é para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Menos QI, né? E aí, vamos colocar os valores dos ângulos, que aí a gente acaba a questão praticamente, ó. 30 graus
né? Aí se aqui eu tinha 30 graus com horizontal, aqui eu continuo tendo, né? Então, ó, aqui vai ser 30 graus. E aí eu vou ligar do início do primeiro até o final do último. Isso aqui que vai ser a subtração, só que a subtração não é o impulso. Então, ó, impulso. Tudo bem? Como que a gente calcula isso então aqui? Olha só. Nós podemos, né, perceber que isso daqui, ó, esse ângulo que a gente vai ter aqui, ele é o ângulo complementar, né, de 30. Então ele vale 60 graus. Tudo bem? Bom, e a gente sabe também que aqui é horizontal com vertical, então é 90 graus. Tudo bem? Então a gente já sabe, né, que aqui vai ser quanto? 30 graus, né? Esse aqui vai ser 30 graus, esse aqui vai ser 30 graus. Até porque se eu traçar aqui uma horizontal, né, uma paralela com essa, esse ângulo aqui, ele tem que ser alterno interno desse. Então ele tem que ser de 30 graus também. Moral da história. A gente tem esse triângulo aqui, ó. Aqui, 60 graus. Aqui é o impulso. Esse lado vale 24, esse lado vale 24. Né? Então a gente pode calcular o quê? A gente pode calcular pelo lei dos cossenos. Ou então a gente pode ser mais malandro ainda. Se esse ângulo vale 60 graus, esse aqui também tem que valer. Isso aqui é um triângulo equilátero. Né? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Então o impulso vale 24 também. Ou seja, a resposta é que o módulo do impulso, né, ele vai ser de 24 kg/m por segundo e ele vai ter uma direção vertical e vai ser para cima.